Eu tava saindo de tarde, falei, vou dar uma caminhadinha. Tava sem nada pra fazer em casa. Aí eu peguei, me arrumei, saí de casa e fui dar uma andada. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos andando. E eu tava assim no meio da rua, né? Eu tava passando numa ponte essa hora. Tava passando numa ponte. Aí eu olhei assim, mano, vi um cara em pé. Falei, o que que tá acontecendo? Tipo, tudo bem, né? O cara em pé assim na ponte, ele tava olhando, né? Falei, não, tudo bem. Aí eu peguei, passei ainda, fui direto, eu achei que tava tudo normal. E continuei andando. Nisso eu dei uma volta, falei, vou passar pelo mesmo caminho, porque era pra voltar pra minha casa. Quando eu cheguei lá, eu ainda continuei vendo o cara. Tipo, ele era mais ou menos. O cara era alto, ele tava até com um terno, pra te falar a verdade. Ele tava bem arrumadinho, um terno preto, gravata, tudo certinho, com uma maleta do lado. E aí eu vi que ele tava meio que chorando, não sei, algo do tipo. Eu achei meio estranho. Eu falei, mano, o cara, eu já vi ele aqui antes, tipo, há pouco tempo eu vi ele tava ali sentado, não sei o que que aconteceu, agora ele parece que tá meio que chorando. Eu falei, tudo bem, vou ali, vou ver o que tá acontecendo. Aí eu cheguei aos poucos, né? Aí eu sentei lá e falei, ei, mano, tranquilo, tudo bem, você tá de boa. E ele olhou pra minha cara, tipo, meio sério, só que dava pra ver que ele já tinha chorado pra caramba. Ele pegou e falou pra mim, mano, sai daqui, tipo, não, não adianta você me ajudar, muita gente já tentou me ajudar, mas eu já fiz muita coisa na minha vida, eu só fiz besteira e eu me arrependo e, meu, agora a única solução é eu me jogar aqui da ponte, não tem mais como. Aí a ficha realmente caiu pra mim. Eu falei, caraca, mano, o cara realmente quer se matar, o cara realmente tá depressivo. Eu não sabia o que que era isso, não sabia como lidar, na verdade, né? Aí eu falei, meu, o que que eu faço? Pelo menos eu não gostaria de ver alguém se jogando na minha frente, se matando, e, meu, sendo que eu poderia talvez ter tentado fazer alguma coisa, ajudado, pelo menos desabafa, deixa eu pelo menos entender o que está acontecendo. Não vou te obrigar a fazer com que eu te ajude a simplesmente sair daí, mas vamos conversar. Você tá chorando, eu sei, eu entendo como que é, às vezes você fica meio triste. Eu sei que às vezes a tristeza sua pode ser mais alta que a minha algumas vezes, mas vamos conversar. Aí eu comecei a lidar, às vezes, a lidar meio que bem com a situação, comecei a falar com ele. Aí ele falou, não, tá bom. Ele entendeu o meu lado e falou, não, tudo bem, eu te conto minha história, porque meio que é inacreditável o que aconteceu comigo. Eu falei, não, e aí, qual que é o seu nome? Ele falou, mano, meu nome é José, e tipo, eu tenho uma vida muito incrível, tipo, eu tive uma vida muito difícil na minha infância. Eu nasci no meio da pobreza, eu não tinha nada. Eu simplesmente tive que lutar para poder conseguir tudo. Quando eu nasci com minha mãe, morei com minha mãe, na verdade. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno, aquele famoso, fui comprar um cigarro, já volto, e nunca mais voltou. Minha mãe teve que cuidar de mim e de mais uns 3 filhos, e eu era o mais velho. Só que mesmo assim ela tinha que trabalhar muito, trabalhava de limpeza, trabalhava em outro lugar também para poder ganhar um dinheiro a mais. E ela tinha que sustentar a casa ali sozinha, não ganhava pensão, não ganhava nada. Às vezes a gente ganhava um Bolsa Família, mas tipo, a gente não vivia com muita coisa. Os pais dela também ajudavam, meus avós, mas a gente nunca tinha muita coisa, a gente só conseguia sobreviver mesmo. E aí, passando necessidade, aos poucos eu fui começando a estudar, fui tentando aprender as coisas e eu consegui simplesmente ganhar um dinheirinho. Eu consegui ganhar um dinheirinho, consegui arrumar um emprego bom, consegui me registrar. Meus irmãos também começaram a fazer a vida deles. Só que eu comecei a aprender um pouco mais, comecei a estudar um pouco mais e eu comecei a crescer. E, meu, eu montei a minha empresa.
Aí ele falou que ele arrumou uma esposa, começou a ajudar mais a mãe dele, começou a crescer. Ele realmente ficou bem de vida. Ele disse que às vezes o salário dele era tipo, girava em torno de 10 mil no mínimo, às vezes no mês, só para poder pagar algumas coisinhas dele. Só que se ele quisesse, ele pegava mais dinheiro e tal. E ele vivia assim. E aí ele falou que a vida dele mudou mais ou menos de uns anos pra cá. Ele simplesmente falou pra mim, meu, eu comecei a gostar de apostar, porque eu vi alguns anúncios, certo? Alguns anúncios na TV, mas o que me fez apostar, na verdade, não foi os anúncios. O que fez eu apostar é porque alguns amigos meus pegou e falou, alguns caras que trabalhavam comigo, tinha um sócio também que ele pegou e falou, meu, eu às vezes aposto aqui só para poder divertir mesmo, mas eu ganho muita grana aqui, então eu trabalho com você, mas pô, eu também ganho uma grana do caramba ali apostando. É uma diversão da hora ali, é um passatempo, mas acaba sendo uma renda extra. Aí eu comecei a achar meio da hora, né? Porque o pessoal tava se divertindo, eu falei, ah, eu quero algo novo. E eles me convidaram, vamos apostar ali, vamos, tipo, faz a sua conta. Ele falou, ah, vou tentar. Nisso, ele chegou em casa, fez a conta dele, os caras falaram pra ele onde que ele deveria fazer e tal, foi na aula dos amigos e começou a colocar um dinheirinho. E ele começou a gostar, ele falou, ah, tô curtindo. No começo ele começou a ganhar uma grana, e aí ele perdia um pouco, ganhava, perdia, mas aí ficava naquela primeira aposta que ele ficou, tipo, ele colocou uma graninha lá, ele falou que na primeira vez os amigos dele falaram, ah, meu, é tranquilo, você tem dinheiro pra caramba, coloca uns 1.000 reais aí. E aí nisso ele, de 1.000 reais, às vezes ele ficava com uns 500 reais, mas aí depois ele aumentava, ficava com 2.000, 3.000, 5.000. E aí ele viu que, tipo, tava sendo da hora e ele também começou a gostar de umas salas que quanto mais dinheiro que você apostava, mais divertido era. Ele começou a sentir o gosto de, tipo, perder e ganhar muito. Ele falou, meu, eu já tô com, tipo, 10 mil aqui, meu, é o salário do meu mês ali e eu não tô fazendo nada. Eu coloquei, sei lá, 1.000 reais, então lucrou pra caramba. Eu falei, ah, meu, eu vou colocar mais um pouco. Aí ele pegou uma grana do salário dele, aí pegou uma grana que ele já tinha juntado também. Falei, ah, tacar aqui. Tacou logo 20.000 reais. Tacou 20 mil, ficou com uns 30 mil. E foi apostando. Só que esses 30.000 reais, em uma semana, simplesmente se transformou a zero. Porque ele começou a apostar demais. E ele começou a perder. E aí ele não conseguia aguentar falar que, ah, poxa, eu perdi 20.000 reais que eu coloquei, mais os 10 mil que eu já tinha. E ele começou a surtar. Ele começou a colocar mais dinheiro. Ele simplesmente, ah, eu perdi 30 mil, aí ele colocou 50. Falou, não, agora eu vou transformar esses 50 em 100 mil. E aí ele foi, às vezes ganhava, às vezes perdia, às vezes ganhava, às vezes perdia. De 50 mil, zerou de novo. Aí ele colocou mais dinheiro. 50 mil, já colocou 100 mil. Aí colocou, perdeu de novo. E aí foi colocando, 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 colocando. E ele realmente admitiu depois que ele começou a ficar viciado. Ele admitiu aquela hora, mas enquanto ele estava jogando ele não admitia. Ele passava horas e horas no jogo, ele não comia direito, ele não ia trabalhar mais direito. Então a empresa dele começou simplesmente a ficar sem ele, ele não dava as ordens, não falava o que tinha que fazer, não fazia cálculo, não dava em nada. Começou a perder vendas, começou a perder dinheiro. O convívio com ele, da família também, começou a ficar nervoso, porque antes ele não ficava em casa, agora ele fica muito em casa, mas só fica no computador, mexendo e só curtindo, gastando dinheiro. Os filhos também quase não viam ele, mesmo estando em casa a maior parte das vezes. E ele disse que ele começou a simplesmente andar com alguns outros amigos que começou a postar mais e mais e mais, e ele começou a perder muita grana. E aí teve um dia que ele simplesmente falhou a empresa, perdeu todo o dinheiro e quando ele foi ver a conta dele estava zerada. Ele acordou, ele disse que tipo, ao tempo que ele estava jogando é como se a vida não existisse.
Ele jogava, apostava, é aquilo ali a vida dele. Só que quando zerava, aí ele acordava de novo e falava, não, tem que botar mais dinheiro. Só que chegou um dia que ele acordou nisso, que zerou a conta dele, aí ele falou, ó, tem que botar mais. Nessa que ele foi botar mais, não tinha mais nada. E a esposa dele começou a perceber isso. E ele não percebeu que antes de acabar tudo, a mulher dele já estava preparando para sair dali, porque ela não estava aguentando, porque isso foi questão de tipo uns 7 meses. Ele ficou 7 meses e perdeu tudo. Ele começou um dia, começou com R$ 1.000, foi aumentando, aumentando. Em 7 meses ele perdeu simplesmente milhões, porque ele foi apostando e não percebia nada. E aí a esposa dele começou a perceber que estava errado o casamento, que ele estava simplesmente jogando a vida dele fora. E aí ela foi para casa dos pais dela, levou o filho e viu que não estava dando certo. O cara, quando ele foi perceber, já era tarde demais que o que ele fez foi muito errado. Quando ele realmente acordou, viu que não tinha mais como apostar nada, não tinha mais dinheiro, simplesmente não tinha. Ele viu que a empresa dele faliu, teve que vender, mas quase que não conseguia vender. O banco meio que pegou, porque nisso ele também foi deixando pro banco para poder pagar as dívidas, porque a empresa, querendo ou não, tava com as dívidas dela, porque ele também ficava tirando dinheiro da empresa, não era nem salário dele, ele tirava o dinheiro. Ele perdeu os amigos dele, aqueles amigos que era da farra, né? Amigo que não era amigo. E aí ele perdeu a esposa. Ele disse que ele simplesmente perdeu o que ele viveu e fez em 32 anos, foi por água abaixo em 7 meses. O cara falou, meu, não faz sentido eu simplesmente estar vivo aqui e fazer alguma coisa. Eu perdi toda a minha grana, eu perdi minha família. Minha família não me quer mais porque eu simplesmente não dei valor para eles. Eu passei 32 anos na minha vida, nesses 32 anos eu fiquei a maior parte do tempo trabalhando, não conheci direito meus filhos, não conheci mais, não me apaixonei mais pela minha esposa, eu simplesmente deixei tudo me levar. E agora eu tô aqui, sem nada. E, meu, a única opção que eu tenho é me jogar daqui, porque o que faz mais sentido? Não tem mais nada pra eu fazer. Não, simplesmente não tem. Aí eu falei pra ele, mano, tudo bem, você não tem mais nada, você simplesmente perdeu tudo. Mas, cara, aproveita a sua vida. Pelo menos você perdeu tudo, mas um dia você teve. Um dia você teve a sua esposa, um dia você teve seus filhos, um dia você teve a sua empresa. Se você teve e acabou perdendo e agora quer simplesmente se jogar e acabar com tudo, tipo, é os seus problemas que você tá querendo desistir, então é porque felicidade tem, de tipo, valor tem. Se você quer simplesmente acabar com tudo, é porque sua esposa tem um valor, seus filhos têm um valor, sua empresa tem um valor. Tudo pra você que você perdeu tem um valor. Então, se você perdeu e tá se sentindo mal, é porque foi interessante ter. Então, meu, mesmo que você tenha feito muita coisa para poder voltar atrás, eu acho que não é o suficiente. Porque você ainda consegue, às vezes, ir lá até seu filho, conversar com ele. Talvez você consiga voltar com sua esposa, talvez não, mas, poxa, pelo menos você tem a oportunidade, tem o direito de falar com seu filho. Você tem a sua família, você tem a sua mãe, você tem que conversar com ela também. É porque é o seguinte, tudo eu acho que tem o seu tempo. Você fez um erro do caramba, sim, você errou, você sabe disso. Mas, cara, se você não tivesse errado, agora você provavelmente iria errar mais tarde. Você tem 32 anos, eu poderia falar que você é velho, mas em compensação você é até bem novo, para falar a verdade. Eu sou mais novo do que você, tenho muito mais a viver? Claro, sim, eu tenho. Só que mesmo assim,
Você pelo menos errou agora. Imagine se fosse pra errar mais tarde, quando você tivesse, sei lá, 50, 60 anos, quando tipo, sua vida meio que já tá terminando, já tá meio que feita. Você falou, meu, eu errei aqui, perdi minha família, perdi tudo que eu conquistei por causa de um jogo. Não, você tem 30 e poucos anos. Meu, tenta pelo menos aceitar, pelo menos aproveitar aquilo que você ainda tem, o pouco que você ainda tem. Curte isso. Se, se você simplesmente tá vivo, simplesmente nasceu, é porque tem algum propósito. Meu, você simplesmente cresceu do chão, sem nada. Conseguiu falar, meu, pobre realmente consegue dinheiro. E você conseguiu conquistar muita coisa sem nada. Agora você simplesmente está ali de volta e você tem tudo, você tem o conhecimento, você sabe como fazer. Cara, você pode simplesmente se tornar o dobro do milionário que você era. Você pode simplesmente aproveitar mais ainda a sua esposa, aproveitar mais ainda seus filhos, porque você agora sabe o que é o sentimento que faltou, você agora sabe como que tem o dinheiro novamente. Então, você sabe de tudo. Então, perder tudo aqui se jogando nesse rio não vai compensar em nada, tio. Você simplesmente tem muito o que viver ainda. Você tá na metade da vida e olha lá, você tá na flor da idade. Meu, você tem muito ainda que fazer. Eu não tô te insistindo para que saia daí, mas eu acho que eu, na sua idade, no seu conhecimento e de tudo, na sua vivência, eu aproveitaria, porque não é possível que o amor ainda tenha acabado. Não é possível que a felicidade simplesmente tenha acabado por causa de 7 meses. Você tem 32 anos. Sua vida não se resume em alguns meses. Cada segundo é o que passa. Mas